bom assunto pra gente começar. Cara, você ia explicar um pouquinho o que é a especialidade da anestésio, porque quem não tá dentro muito assim da especialidade, quem não é da medicina, principalmente, talvez ainda tenha um pouco de dúvida, né? O que a anestesiologia faz, né? Cara, é um trabalho que eu venho desenvolvendo aí na internet já tem uns 6 anos, né, que é colocar a anestesia onde ela merece estar e onde nunca mereceu sair, né? Porque até antes da pandemia, a anestesia era vista ainda de forma bem assim, como se diz, marginal, sabe? É uma especialidade que não tem uma cadeira na faculdade específica para Não tem? anestesia, não. Caramba, Geralmente ela está associada à cadeira da ortopedia ou da cirurgia, clínica cirúrgica, enfim, né? Então, os acadêmicos de medicina não rodam na anestesia normalmente, são estágios muito curtos quando rodam, aulas curtas, simplificadas. Então, o acadêmico de medicina não tem uma noção exata do que é anestesiologia, sabe? E é uma especialidade muito ampla, né? Então, muito profunda, aborda assuntos diversos e sub-áreas da medicina muito importantes. Por exemplo, dor, né? O anestesiologista é especialista em dor aguda. Não tem na medicina nenhum médico especialista que saiba manejar mais uma dor aguda do que o anestesista. Então, os outros especialistas aí podem chiar, podem chorar à vontade, mas é verdade. Na hora de resolver uma dor aguda intensa, o anestesista é que tem todos os recursos disponíveis. Por exemplo, o manejo de via aérea é indiscutível, né? Porque a gente faz isso o dia inteiro, todos os dias. E muita gente fala, mas o anestesista intuba, né? Manuseia a via aérea num paciente controlado, no centro cirúrgico, eletivo. Mas eu acho que antes de você aprender a manejar numa situação caótica, você tem que saber manejar num ambiente controlado. Conhece a anatomia como ninguém, não pô. É? E aí a gente consegue adquirir algumas expertises que faz com que a gente controle melhor o ambiente, sabe? A gente consegue precaver, né, prevenir algumas complicações, por exemplo, posicionamento, né? A gente consegue manejar alguns outros dispositivos, né? Por exemplo, supraglóticos, né? Ventilar o paciente manualmente, sob máscara, né? Utilizar outros recursos que poucos médicos de outras especialidades reconhecem, como, por exemplo, a oxigenação apneica, com um catéter de O2, né? Às vezes até uma VNI, um CPAP, que a gente tem esse recurso no centro cirúrgico, né? Então, a gente coloca muito a mão no paciente, né? Por exemplo, só em termos de comparação, o médico intensivista, por exemplo, normalmente ele não aplica um CPAP com uma máscara facial, é o fisioterapeuta normalmente. Então, o intensivista perde um pouco essa mão, né? E a gente entuba muito mais, né? A gente é o que mais laringoscopa dentro da medicina. Então isso torna a gente também especialista em via aérea, né? Ressuscitação também, né? A gente acaba tendo aí muito manejo com ressuscitação, com manejo de droga. Somos os médicos que mais administram fármacos, né? A gente administra mais de 500 mil fármacos, doses de fármacos numa carreira. É uma coisa impressionante. E a gente administra, sim, né? A enfermagem, entendeu? Isso. Então, a anestesiologia também, ela acaba pegando todo o perioperatório, né? Tipo a medicina perioperatória, o pré-operatório, o intra e o pós. E aí a gente entra, né, nessa parte da fisioterapia, de ajudar, de trabalhar junto com o fisioterapeuta, tanto no pré quanto no pós. Eu já estava até conversando nos bastidores com você. Sim. O quanto a gente, depois pode até discutir isso, cara. A fisioterapia e a anestesia anda muito de mão dada, ou deveria andar mais, sabe? Porque a medicina perioperatória depende muito de ambas as áreas, não só do cirurgião, né? O sucesso da cirurgia não depende só do cirurgião, né? Muita gente acha que é isso. Vocês não sei se já foram pacientes, né, cirúrgicos. Ainda mas quem é paciente cirúrgico leigo acha que o cirurgião, né, é o único culpado pelo bom ou mau resultado. E não é verdade, né? E aí o anestesista hoje está migrando de área também, né? Ele está indo também, atuando também na medicina paliativa, né? Também na dor crônica, na parte intervencionista de dor, né? Também fazendo pré-operatório, em consultório. Está trabalhando, às vezes, também na UTI, no pré-hospitalar. Então, assim, é uma área ampla, sabe? A gente tem alguns domínios que a gente consegue trabalhar e cair para as sub-áreas. Então, é uma área muito, muito ampla, cara, muito interessante. A gente domina muito farmacologia, muito fisiopatologia, né? Assim como o fisioterapeuta domina muito fisiologia também, cara, a gente também tem costume.
todo livro de anestesia começa com fisiologia, com farmacologia e sub-áreas, né? Então, por exemplo, eu vou estudar sobre anestesia para cirurgia cardíaca. Eu estudo sobre as doenças cardíacas, sobre a fisiologia cardíaca, a farmacologia cardiovascular, né? Então, isso nos torna um pouco mais completo, né, no ponto de vista de entender um pouco de cada área, sabe? Sim. Então é uma área muito legal, cara, muito interessante. Isso está na horizontalidade da especialidade também, porque ali, por exemplo, se for falar exclusivamente de centro cirúrgico, chega todo tipo de paciente para vocês. Exatamente. Né? Então, de todas as áreas, né? De todas as especialidades. Então, horizontalidade. Sim. E a gente estava conversando antes de começar que eu dei muitos plantões em terapia intensiva ou emergência com alguns anestésios. E, cara, é só plantão tranquilo, porque rola um diálogo muito próximo. Legal. Entre a equipe junto com o profissional. Não que não tenha trabalhado com outros especialistas, com outras especialidades que também não havia o diálogo, mas foi quase que 100% dos anestésios, o diálogo ele era muito próximo, a dinâmica do plantão e acabava trazendo uma tranquilidade muito grande no plantão, porque toda a condução ela era feita no time correto. Eu não lembro de sobrar uma rebarba no plantão, assim, porque tava todo mundo ali atento, identificava rapidamente, todo mundo já estava em cima, já resolvia. Então eram plantões muito, muito gostosos, assim, com os colegas anestésios na UTI, na sala de emergência. Não tem que reclamar não, velho, era bom demais. Legal, legal. Eu tive uma experiência muito positiva durante a pandemia com o pessoal da anestésio, porque eu trabalhava no Hospital do Servidor Estadual, aqui em São Paulo. E aí, lá o pessoal que está mais à frente assim, da anestesia tem o João Manuel e tem o Thalisson. Ah, o Thalisson, pô. Já fiz podcast com ele. Na verdade, aula compartilhada, assim, foi legal pra Então, caramba. assim, eles estão bem à frente lá da anestésio, né? Eles compartilham com mais alguns lá, mas eles estão bem à frente e eles são os que eu tenho mais contato. E a gente criou um time de resposta rápida, que era um fisioterapeuta e um anestésio que ia para intubar os pacientes com Covid. Então, a enfermagem do setor onde ia ser a intubação chamava. Então, ia lá um anestésio, o fisioterapeuta que estavam designados naquele dia. O anestésio já chegava com as medicações todas puxadas que ele ia usar. E tem esse detalhe que ele não entrega para a enfermeira, ele mesmo vai lá e faz. Então, sempre que possível, eles iam em dupla até para ficar tudo mais tranquilo. Enquanto um fazia, outro já estava lá na via aérea. Diminui até a resistência da equipe, né? Cara, era super tranquilo. Cara, a assertividade nas intubações, assim, explodiu. Cara, era perfeito, era o cenário ideal, porque a gente estava acostumado a intubar com muito residente de clínica médica, residente de especialidade cirúrgica, então assim, porque cada um lá dentro da sua enfermaria, da sua especialidade, residente que acabava intubando. E óbvio, eles estão aprendendo, eles estão numa curva de aprendizado, né? E às vezes a especialidade dele nem faz tanta intubação, não faz tanto procedimento desse tipo. Quando a gente começou a intubar com os anestésios, mesmo os residentes da anestésio, cara, era muito rápido, sem complicações, a maioria era na primeira tentativa. Eu, por exemplo, não participei de nenhuma que teve intercorrência. Então, assim, cara, foi maravilhoso. Legal demais esse time de resposta rápida. O Thalisson, naquela época, eu fiz uma live com ele explicou direitinho, foi sensacional. Nem todos os hospitais fizeram isso, a minoria. E realmente, com certeza, a morbidade deve ter sido muito menor, porque muitos pacientes foram a óbito na intubação. E não só, o time da ventilação foi um fator também impactante ali na pandemia. Se você tem uma equipe de um profissional que é especializado na condução, no manejo de via aérea, esse profissional, ele não vai titubear, hesitar ali, por perceber que tem uma via aérea difícil, ele sabe conduzir, ele sabe manejar. Vamos pra cima, vamos resolver. Então, nesses plantões mesmo com anestésio, já identificava que era uma via aérea difícil, ele não ficava tentando. É via aérea difícil, eu já sei o que eu preciso, já Exatamente. vou. É então, isso que eu tava falando, de prevenir. Tranquilo, cara. É uma coisa muito... que deixa o plantão muito... E é legal, cara, porque eu costumo falar isso. A intubação não é só a laringoscopia, enfiar o tubo na traqueia, né? Envolve todo um processo, né, de preparação, né, de indução, de pré-oxigenação, ventilação, intubação propriamente dita, fixação, checagem e ventilação depois, né? E isso é necessário a enfermagem, fisioterapeuta, porque muitos pacientes também vão a óbito após a laringoscopia, após a intubação, mas na hora que vai ventilar, o paciente para. Então, esse approach é muito importante, cara, multiprofissionalidade, né? E quando a gente reconhece o valor de um do outro, é fantástico. Ninguém trabalha sozinho, o anestesista nunca trabalha sozinho.